O crime de Mariana, que aconteceu em 5 de novembro de 2015, quando uma barragem da Samarco Mineração, empresa da Vale BHP, rompeu, até hoje continua impune, 2 anos depois dessa tragédia, que continua trazendo problemas para quem foi atingido. Só para relembrar, foram 19 mortos e mais o aborto de uma moradora de Bento Rodrigues, que aconteceu enquanto a jovem corria da lama com outro filho nos braços. Sônia Mara Maranho, do Movimento dos Atingidos por Barragens MAB, faz uma avaliação da situação dos atingidos neste momento, lembrando também que essa foi uma tragédia que destruiu a bacia do Rio Doce, isso de Minas Gerais até o Espírito Santo. Temos uma avaliação no seguinte sentido: quando acontece um problema e ele não é resolvido, principalmente na dimensão que teve o crime de Mariana, isso acaba se traduzindo num processo muito mais problemático, porque um problema vai gerando outro, né? Então nós continuamos hoje com mais de 700 quilômetros do rio contaminado, e quando chove ainda a lama desce. Nós estamos com todo um povo que bebia da água dos rios doces, sem ter hoje acesso tranquilo para tomar dessa água. E as famílias dizem que quando eles vão limpar a caixa d'água, tem embaixo da caixa, no reservatório, muita lama ainda. Então ninguém os convence a tomar a água do Rio Doce, e são muitas cidades que eram abastecidas. Nós temos a empresa, através da Renova, que é a fundação, que hoje tenta fazer um processo de privatização do direito dos atingidos, tenta dizer o que é ser um atingido, tenta criar um marco de negar direitos historicamente conquistados, inclusive, e que quer fazer um processo isolado sem a participação dos atingidos, isso em toda a bacia. Então isso é mais um crime que se renova em toda a bacia do Rio Doce. E ao mesmo tempo, a gente compreende que vai depender muito da organização dos atingidos, principalmente no próximo período. A nossa tarefa em toda a bacia é fazer um processo muito firme de organização, de luta, mas ao mesmo tempo tentar dialogar. Mas a empresa tenta criar suas formas de negociar sem legitimar o processo de organização dos atingidos. E a gente faz oficialmente essa denúncia. Até hoje as famílias estão à mercê da onde vai ser construído o processo do reassentamento das famílias, principalmente de Bento, né? Então, esse é mais um crime. 2 anos depois, a empresa reconstrói os seus diques, cobre parte de Bento Rodrigues e não consegue reassentar as famílias. É um negócio absurdo. 2 anos depois, está na mesma situação. Nesse sentido, a gente sabe que as famílias deixam de viver o seu projeto de vida. Quando elas estavam em Bento, elas tinham todo um processo de organização. Hoje elas estão encarceradas dentro de casas que não são delas, alugadas em Marianas, em condições que não são boas, sem projeto de vida. Então, urgentemente, essas famílias precisam reconstruir suas casas, reconstruir suas vidas e voltar num lugar que seja onde elas consigam colocar em prática os seus sonhos, né? E isso hoje está sendo negado. Enquanto isso, as 2 maiores empresas mineradoras do mundo continuam tendo lucros extraordinários, do Canadá à África, da África ao Brasil. Então a gente denuncia isso no sentido de que precisa ser respeitado o direito dos atingidos de toda a bacia do Rio Doce. Primeiro é tentar construir junto aos atingidos por barragens o direito de saber que eles têm direito. Segundo, organizar uma pauta a partir da concepção dos atingidos. Dizer, nós temos essa demanda porque esses foram os direitos nossos violados. Segundo, se organizar de forma muito profissional, para que inclusive a empresa não venha a desorganizar ou isolar os processos de negociação.
né, que ela tem feito muito esse método, é tentar isolar os casos, indeniza algumas famílias e as demais, né, acaba não reconhecendo ou depositando em juízo, e a gente sabe que os atingidos não conseguem ganhar as causas na justiça, né? Então, nesse sentido, é um processo de organização, de luta, e entendendo que o sujeito de todo esse processo tem que ser os atingidos por barragens. A gente entende que minério, água e energia não são mercadorias. Elas devem estar a serviço do povo mineiro, do povo brasileiro, da sua nação. Nós precisamos ser um país soberano e a nossa riqueza precisa ficar no Brasil. E os atingidos, as populações que produzem essa riqueza e que hoje são atingidos, precisam ser respeitados.